Meu nome é Laura, e tenho 42 anos. Sou proprietária de um antiquário em Botafogo, Rio de Janeiro. Quando olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, parece que estou revivendo um pesadelo sem fim. Não é fácil falar sobre isso, mas talvez colocar essas palavras no papel me ajude a entender melhor, ou ao menos, a exorcizar os demônios que ainda me assombram. Tudo começou em uma tarde de verão em 1996. Eu tinha o costume de visitar as feiras de antiguidades no centro do Rio. Faz parte do meu trabalho vasculhar os mercados em busca de peças raras para meu antiquário. Já havia encontrado de tudo: móveis coloniais, louças antigas, quadros de pintores esquecidos. Mas naquele dia, encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. Lembro-me claramente da sensação que tive quando meus olhos caídos naquele espelho. Era uma peça enorme, de moldura dourada, adornada com detalhes tão delicados que pareciam ter sido feitos por um mestre artesão. O vendedor me disse que a peça era datada de cerca de 1850, uma relíquia do Império Brasileiro. O espelho parecia ter uma história, algo que eu, como apaixonada por antiguidades, sempre buscava em cada item que adquiria. Quando me aproximei, algo estranho aconteceu. Fiquei completamente hipnotizado pelo reflexo que via. Não era apenas o meu reflexo. Havia algo mais. Uma presença, talvez? Não consigo explicar bem o que senti naquele momento, mas algo dentro de mim me implorou para levar aquele espelho para casa. Mesmo sabendo que o preço era alto, algo me forçou a comprá-lo. Assim que instalei o espelho no meu antiquário, comecei a notar pequenas mudanças. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação. Eu sempre fui uma pessoa cética, não acreditava em histórias de assombrações ou maldições, mas logo percebi que estava vivendo uma realidade da qual não poderia escapar. Nos primeiros dias, os sonhos começaram. Sempre o mesmo cenário, um corredor longo e escuro, onde eu caminhava sozinha, sem saber para onde estava indo. O som de passos atrás de mim era constante, mas toda vez que me virava, não havia ninguém. Acordava suando frio, com uma sensação de que algo estava me observando, mesmo no silêncio da noite. Durante o dia, as coisas no antiquário começaram a mudar de lugar. Eu sabia que era a única pessoa que tinha acesso ao local, então como poderia explicar a entrega dos objetos? Algumas peças apareceram quebradas, sem motivo aparente. Outras sumiam e só apareciam dias depois, em locais onde eu nunca as colocaria. No início, pensei que era cansaço acumulado. Afinal, gerenciar um antiquário sozinha era uma tarefa exaustiva. Era um dia como qualquer outro no antiquário, quando algo me chamou a atenção no espelho. Ao longo, sem reflexo, vi uma figura passar rapidamente. Uma mulher de vestido antigo, talvez da época imperial. Me aproximei, tentando entender o que tinha acabado de ver. Meus olhos buscaram a figura novamente, mas desta vez, tudo que vi foi meu próprio reflexo, pálido e assustado. Nos dias que seguiram, essas visões se intensificaram. Eu via rostos que não eram meus refletidos no espelho. Eram rápidos, fugazes, mas estavam lá. E então, as vozes começaram. Sussurros indecifráveis que ecoavam no silêncio do antiquário, como se alguém estivesse conversando baixinho atrás de mim. Toda vez que eu virava, não havia ninguém. Comecei a sentir uma presença constante, como se estivesse sendo observada o tempo todo. Não conseguia ficar mais sozinha no antiquário sem sentir meu coração disparar. O espelho parecia estar vivo, pulsando com uma energia sombria e opressiva. Minhas noites se tornaram insuportáveis. Os pesadelos eram cada vez mais vívidos. Eu me via presa dentro do espelho, cercada por sombras que tentavam me puxar para o outro lado. Acordava gritando, com a sensação de que alguém estava no meu quarto, me observando. A cada novo sonho, a sensação de estar sendo perseguida era mais intensa. Era como se a entidade que habitava o espelho estivesse se aproximando cada vez mais de mim, pronta para me consumir. Chegou um ponto em que não consegui mais distinguir o que era real do que era ilusão. Eu via pessoas na rua que desapareciam no instante seguinte. Ouvi vozes chamando meu nome quando estava sozinha. As coisas no antiquário continuavam a se mover sozinhas, mas agora eu tinha certeza de que algo, ou alguém, estava manipulando tudo ao meu redor. Fui ao médico, na esperança de que ele pudesse explicar o que estava acontecendo comigo. Ele sugeriu que eu estava sob estresse, talvez uma depressão, e me prescreveu soluções. Mas os remédios não ajudaram. Na verdade,
eles parecem piorar as alucinações. Agora, eu não via apenas vultos e ouvia sussurros, eu senti toques. Sentia mãos frias agarrando meus braços, meu pescoço, enquanto eu tentava dormir. A entidade no espelho estava ganhando mais força, mais controle sobre mim. Foi então que me dei conta de que o espelho estava sugando minha energia, minha vida. A cada dia, eu me sentia mais fraca, mais distante da realidade. O espelho refletiu algo de mim, algo que eu não estava disposta a dar, mas sabia que, eventualmente, seria forçada a entregar. Desesperada, comecei a pesquisar sobre a origem do espelho. Fui a bibliotecas, conversei com historiadores e até procurei por médiuns e especialistas em ocultismo. Foi então que descobri a verdade profunda. O espelho era de fato uma relíquia do Império, mas ele carregava uma maldição. Aparentemente, um jovem de uma família nobre foi assassinado brutalmente, e sua alma presa no espelho por um ritual obscuro. Desde então, o espelho vagava de mão em mão, consumindo a vida daqueles que o possuíam. Ao descobrir a verdade sobre o espelho, sinto um misto de desespero e uma necessidade urgente de me livrar dele. Mas já era tarde demais. Eu sabia, no fundo, que uma entidade havia criado um laço comigo. Não era uma questão de apenas me desfazer do espelho. Ele já estava entranhado na minha vida, na minha alma. Ainda assim, tentei. Naquela mesma noite, sozinha no antiquário, decidi removê-lo da loja. Peguei um pano grosso para cobrir a superfície do espelho, na tentativa de bloquear qualquer visão que pudesse surgir. Enquanto eu me aproximava, uma sensação de pavor tomava conta de mim. O ambiente ao meu redor ficou denso, e o ar parecia quase impossível de respirar. Cada passo em direção ao espelho era como atravessar um campo de neblina opressiva. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam o pano. Quando estava a cobrir o espelho, ouvi um sussurro claro e nítido, muito diferente dos murmúrios confusos de antes. Não vai adiantar, Laura. A voz era feminina, mas incluída de uma frieza sobrenatural. Soltei o pano no chão e dei um passo para trás, assustada. O espelho pulsava. Era como se ele estivesse vivo, respirando, esperando, por mim. O reflexo que vi naquele momento não era o meu. Era o dela. Uma mulher. Seu rosto estava distorcido, como se estivesse preso em uma dor eterna. Seus olhos negros, sem alma, me encaravam, e um sorriso cruel se formava em seus lábios. Ela estava jogando comigo. E naquele instante, soube que o espelho não me deixaria ir tão facilmente. Após aquela noite, os pesadelos se tornaram mais insuportáveis. Eu sonhava todas as noites com a mesma mulher. Seu nome, soube mais tarde, era Cecília de Vasconcelos, uma jovem de 19 anos, filha de uma influente família carioca da época do Império. Ela foi brutalmente assassinada por seu próprio noivo, um homem cruel e poderoso que, ao perceber que Cecília queria romper o relacionamento, a prendeu em um quarto isolado de sua mansão. Ele a torturava todos os dias, deixando-a à beira da morte, até finalmente sufocar em frente ao espelho. Um ritual sombrio foi realizado naquela noite por um grupo que o noivo liderava, amarrando a alma de Cecília à superfície refletora. Mas a entidade que habitava o espelho era algo muito mais antigo do que ela. A jovem havia sido sacrificada, e sua essência corrompida alimentava algo muito pior. Nos meus pesadelos, eu revivo a morte de Cecília. Sentia suas dores, seu desespero. O ar me faltava enquanto eu tentava escapar das mãos que me sufocavam. E então, quando eu estava prestes a desmaiar, ouvia uma risada dela. Uma risada baixa, amarga, mas cheia de poder. Era como se Cecília gostasse do meu sofrimento. Ela queria que eu sentisse o que ela sentia. Passei a ter medo de dormir. Passava noites acordadas, vagando pelo antiquário ou me escondendo no meu quarto, mas nada adiantava. Mesmo acordada, o espelho me chamou. Eu ouvia constantemente, uma inspiração suave e insidiosa que, com o tempo, comecei a entender. Ele disse meu nome. Laura. Laura. Como se me provocasse, querendo me lembrar de que não havia para onde fugir. Um dia, quando estava no antiquário, os eventos tomaram um boato ainda mais sombrio. Eu estava organizando algumas peças quando ouvi um barulho estrondoso. Corri até a sala principal e vi que o espelho havia caído no chão. A moldura dourada estava rachada, mas o vidro permaneceu intacto, como se fosse indestrutível. Eu me ajoelhei para tentar erguê-lo, mas, naquele momento, senti algo gelado tocar minha nuca.
Virei-me de repente, mas não havia ninguém. O ar estava pesado, e, de repente, a temperatura da sala despencou. Foi então que vi. No reflexo do espelho caído, uma sombra se formou. Aos poucos, ela substituiu a forma de uma mulher, alta, com cabelos longos e negros, seu rosto obscurecido por sombras. Ela parecia deslizar para fora do espelho, como se estivesse atravessando uma porta invisível. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fiquei paralisada de medo enquanto a entidade se aproximava. Seu rosto finalmente emergiu das sombras, e eu pude ver os olhos vazios, como buracos negros que absorvem toda a luz. Ela se inclinou para mim, e sua boca se abriu, revelando dentes afiados e desumanos. Estou com fome, disse ela, sua voz reverberando como um eco distante, distorcido. Fui tomada por um terror absoluto. Minha visão começou a escurecer, e senti como se minha própria vida estivesse sendo drenada. Eu estava à beira do abismo, prestei a ser consumida, quando um som preencheu a sala. Um sino. Um dos pequenos sinos que ficaram sobre o balcão do antiquário havia caído, e o que parecia ter embargado uma quantia, que você recuperou por um instante. Foi o suficiente para que eu me levantasse e corresse. Fechei o antiquário naquela noite, trancando tudo com cadeados, mas sabia que não adiantava. A entidade estava comigo, e a cada dia que passava, seu poder sobre mim crescia. Decidi que preciso de ajuda. Procurei por um velho amigo de minha família, um padre chamado Antônio, que tinha experiência com casos de possessões e características sobrenaturais. Quando contei a ele o que estava acontecendo, ele ficou pálido. Sabia que eu estava lidando com algo muito além do comum. Esse espelho é uma porta para algo que não pertence a este mundo, disse ele com gravidade. Se não destruirmos a conexão que ele tem com você, Laura, temo que sua alma possa ser levada para o outro lado. Padre Antônio alinhou em realizar um ritual de exorcismo no antiquário. Na noite combinada, voltamos ao local. Ele preparou velas, cruzes e água benta ao redor do espelho. Enquanto ele rezava, as coisas começaram a piorar. O ar ficou pesado novamente, e ouvi risadas vindo de todos os cantos. As luzes piscavam, e as sombras dançavam nas paredes. O espelho pulsava, quase como um coração batendo, enquanto as orações de Antônio ecoavam pela sala. Enquanto o Padre Antônio continuava o ritual, a figura de Cecília apareceu novamente no espelho, mas desta vez, ela não estava sozinha. Havia outros rostos, distorcidos e cheios de dor, como se fossem almas aprisionadas ao longo dos séculos. Ela me dirigiu diretamente, seus olhos vazios perfurando minha alma. E então, a entidade falou pela última vez. Você não pode escapar, Laura. Somos uma só agora. Senti uma força invisível me puxa para o espelho, como se estivesse sendo atraída por uma gravidade insuportável. O padre falou meu nome, e eu me agarrei a uma mesa próxima, tentando resistir. O espelho brilhava com uma luz sinistra, e os gritos das almas presas dentro dele enchiam a sala. Foi então que, em um último esforço, Padre Antônio jogou água benta diretamente no espelho. A entidade soltou um grito agudo, e a sala inteira tremeu. O espelho se partiu em pedaços, e a força que me puxava sumiu. Desabei no chão, exausta e em choque. Depois que o espelho foi destruído, senti um intervalo temporário, mas algo dentro de mim continuou inquieto. Padre Antônio me anunciou que, embora a entidade estivesse enfraquecida e o espelho quebrado, o mal que residia nele era antigo demais para ser completamente erradicado. Naquela noite, fui para casa com uma sensação de vazio. Não era apenas o cansaço físico. Era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naqueles cacos de vidro, onde a entidade habitava. Por semanas, tentei retomar minha rotina. O antiquário já não fazia mais parte da minha vida. Eu vendia a um casal jovem que via nas antiguidades o mesmo fascínio que eu tinha anos atrás. Avisei-os sobre o que havia acontecido, mas é claro, eles acharam que era uma história exagerada, como tantas que circulam entre aqueles que negociam com objetos antigos. No entanto, meu tormento estava longe de terminar. Mesmo com o espelho destruído e as visões terem acabado, as noites ainda eram assombradas pelos mesmos pesadelos, embora menos intensos. Agora, eu estava sempre alerta, como se algo ainda estivesse por perto. Às vezes, ao olhar para os reflexos nas janelas ou até mesmo nas poças d'água nas calçadas, via os mesmos vultos que apareciam no espelho. Não era mais apenas Cecília. Eram rostos diferentes,
almas presas em uma espécie de limbo, sempre à espera. Houve noites em que eu acordava no meio da madrugada, sentindo uma presença pesada no meu quarto. As sombras pareciam se alongar, tomando formas humanas, me cercando enquanto eu tentava respirar, incapaz de me mover. A sensação de perseguição, aquela mesma que me atormentava antes, estava de volta. Eu realmente entendi melhor o que havia acontecido. O ritual do Padre Antônio me salvou, mas não trouxe respostas para as perguntas que se acumularam em minha mente. Decidi procurar alguém que pudesse explicar o que eu havia experimentado e como, apesar de tudo, ainda era assombrada pelas presenças que o espelho deixou para trás. Foi então que conheci Helena, uma mulher que trabalhava com o oculto. Era como uma mãe de santo para mim, mas ela dizia que não tinha religião e seus preceitos eram com base em Deus e Jesus. Eu no início hesitei em procurar esse tipo de ajuda, mas a essa altura, minhas opções estavam se esgotando. O padre havia feito o que podia, mas a igreja nem sempre lida bem com considerações além do que consideramos pecaminoso. Helena me recebeu em sua casa, um apartamento modesto em um bairro calmo do Rio de Janeiro. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto no lugar, como se o tempo estivesse suspenso. Ela me pediu para sentar, acender velas ao redor e colocar uma tigela de água no centro da mesa. Seus movimentos eram precisos, quase ritualísticos, e sua expressão era séria. Você ainda está ligada ao espelho, disse ela sem rodeios. A frase me atingiu como um soco no estômago. Mas ele foi destruído, respondi, tentando conter o desespero que sentia crescer em meu peito. Como isso é possível? Helena balançou a cabeça. O espelho era apenas um canal, Laura. A entidade que estava com ele não foi destruída, ela foi apenas afastada. A conexão que você tem com o mundo espiritual foi aberta, e agora é como uma porta que se recusa a fechar. Ela explicou que, quando fui exposta ao espelho, meu espírito se tornou uma espécie de imã para entidades perdidas ou malévolas. Eles sentiram a energia que o espelho liberou em mim, como eu havia sido tocada por Cecília e pela entidade antiga que habitava o espelho, agora eu estava marcada. Mas há algo mais, ela continua, seus olhos fixos na tigela de água, onde uma imagem parece se formar na superfície. Essa entidade ainda não terminou com você. Essas palavras me trouxeram de volta todo o medo que eu senti no antiquário. A sensação de que algo estava me observando, esperando o momento certo para me atacar novamente, nunca havia desaparecido completamente. A entidade não estava mais presa no espelho, mas também não havia sumido. Ela me perseguia, alimentando-se das minhas fraquezas, das minhas dúvidas e dos meus medos. Helena decidiu realizar um ritual mais profundo, algo que pudesse me proteger. Ela me avisou que o processo seria exaustivo e que eu teria que estar emocionalmente preparada, pois enfrentaria as sombras do meu passado e o mal que ainda me cercava. Naquela noite, voltei para a casa dela para o que parecia ser minha última tentativa de me libertar de vez. A sala estava escura, iluminada apenas pelas velas, e um cheiro forte de incenso preenchia o ar. Helena começou a entoar palavras em um idioma que eu não reconhecia, uma mistura de latim e algum dialeto antigo. Lentamente, sinto uma presença densa na sala. Não era Helena. Sabia que a entidade estava ali. Minhas mãos começaram a tremer, e uma dor intensa tomou conta da minha cabeça. Eu tentei resistir mas era como se algo estivesse tentando arrancar minha alma. A voz de Helena se tornou mais forte, mas logo foi abafada por um grito terrível que ecoava em meus ouvidos. Então, eu vi. Na minha mente, eu estava novamente diante do espelho, mas desta vez, estava do outro lado dele. As sombras dançavam ao meu redor, e no centro de tudo estava Cecília, rindo enquanto sua figura mudava para algo monstruoso. Seu corpo se contorcia, como se a humanidade dela estivesse se desintegrando, revelando o verdadeiro rosto da entidade. Um ser sem rosto, apenas uma boca aberta e um sorriso grotesco e interminável. Você não pode fugir, Laura, sussurrou a voz, agora mais distorcida e inumana. Você nos pertence. Nesse momento, algo mudou. Uma luz brilhou intensamente à minha frente, uma luz que cortou as sombras e me envolveu. Era como se, por um breve instante, o peso da entidade tivesse desaparecido. Helena estava canalizando toda a sua energia para me proteger, e isso parecia surtir efeito. Gritei com todas as minhas forças, como se pudesse expulsar o mal de dentro de mim. O grito ecoou no vazio, e, lentamente, a figura da entidade começou a se dissolver. Eu pude sentir a conexão enfraquecendo,
As correntes que me prendiam ao espelho finalmente se rompendo. Acordei no chão da sala de Helena, exausta, com o corpo pesado, mas a sensação de colapso foi imediata. Helena olhou para mim, pálida, mas satisfeita. Você conseguiu, Laura, disse ela, sua voz fraca. Ela não pode mais te tocar. Desde aquele dia, minha vida mudou. As visões cessaram, a sensação de perseguição desapareceu. No entanto, o que vivi me deixou com cicatrizes profundas. Passei a questionar o que realmente existe além do mundo físico. Se o espelho era apenas uma das muitas portas para o que não compreendemos, quantas outras poderiam estar abertas, esperando que alguém ultrapasse essa linha? Olhar para trás e tentar compreender por que fui escolhida pelo espelho é algo que ainda me atormenta. Talvez tenha sido acaso, ou talvez o espelho tenha sentido algo em mim, uma vulnerabilidade que ele poderia explorar. A verdade é que o mal existe em muitos lugares, nos objetos mais inofensivos, nas sombras do nosso dia a dia. Sobreviver a essa experiência foi uma lição amarga. Perdi uma parte de mim no processo, algo que nunca poderei recuperar. Mas também ganhei algo, uma compreensão mais profunda de que o mundo é muito mais vasto e aterrorizante do que imaginamos. E mesmo que eu tenha sobrevivido, sei que existem coisas além do nosso entendimento que continuam nos observando, esperando, para arrastar os desavisados para as profundezas. Hoje, me questionei se estamos sempre tão seguros quanto pensamos. Será que o próximo espelho que olhamos também não está observando de volta? Carina Pereira sempre foi uma pessoa comum. Nascida e criada em um subúrbio tranquilo de São Paulo, ela passou a maior parte de sua infância como uma criança introspectiva. Seus pais, trabalhadores esforçados, tinham orgulho da filha única, mas sempre notaram sua timidez e a forma como ela preferia os livros e a solidão à companhia de outras crianças. Com o passar dos anos, essa personalidade introspectiva e fechada se aprofundou, fazendo com que Carina tivesse dificuldades em formar laços duradouros. Quando chegou a hora de decidir seu futuro, a pressão familiar e social a levou a optar por medicina, apesar de seus medos e inseguranças. A ideia de ser médica era algo nobre, admirável, e seus pais viam nisso uma oportunidade de estabilidade e prestígio. Porém, Carina nunca teve a confiança de que era realmente capaz. Ela sempre se comparava aos outros e sempre se via como inferior. Agora, em 2004, Carina está em seu último ano de faculdade. Ela conseguiu superar os desafios acadêmicos, mas nunca com o brilho que os outros estudantes demonstravam. Sempre ficava na média, nunca a melhor, nunca a pior. Ela se conformou com essa mediocridade, mas no fundo, algo sempre a corroía. Ela queria mais. Desejava ser notada, ser valorizada, mas não sabia como. Seu dia a dia era uma rotina implacável de aulas, plantões exaustivos e noites sem fim de estudo. O isolamento foi se intensificando à medida que o último ano avançava. Carina tinha poucos amigos, e esses poucos começaram a se distanciar, já que ela se tornava cada vez mais distante e envolvida em seus próprios problemas. O peso das expectativas e o medo do fracasso estavam sempre sob seus ombros. Ela via os colegas planejando carreiras de sucesso, especializações em grandes hospitais, e temia ficar para trás, afogada na mediocridade que sempre a definiu. Tudo isso estava prestes a mudar. Era uma noite particularmente fria de setembro, quando Carina, exausta após horas de estudo na biblioteca, decidiu tomar um caminho diferente de volta para casa. Ao cruzar uma rua estreita e pouco iluminada, ela notou uma pequena loja que nunca tinha visto antes. A vitrine estava suja, coberta de poeira, e o letreiro quase apagado indicava que o lugar existia há muitos anos, mas algo nela parecia chamá-la. Era uma loja de antiguidades, cheia de quinquilharias antigas e objetos estranhos. Normalmente, Carina nunca entraria em um lugar como aquele, mas naquele dia, algo dentro dela parecia atraído de maneira irresistível, como se algo invisível estivesse guiando seus passos. Ao entrar, o cheiro de mofo e poeira a envolveu, mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio quase opressivo dentro da loja. Não havia ninguém além de uma velha senhora atrás do balcão, que observava Carina com olhos penetrantes,
como se soubesse mais sobre ela do que deveria. Karina olhou em volta, percorrendo os olhos pelas prateleiras cheias de relíquias. Então, ela viu um pequeno pingente com um pé de coelho, pendurado em uma corrente de prata envelhecida. O objeto parecia vibrar com uma energia própria, quase como se estivesse chamando seu nome. Esse pé de coelho. Qual é o preço? Perguntou Karina, sentindo uma estranha urgência. A velha senhora encarou por um momento, seus lábios se curvando em um sorriso enigmático. Esse pingente é especial, menina. Ele traz sorte para quem o carrega, mas é preciso ter cuidado. A sorte é uma faca de 2 gumes. Karina, no entanto, não deu importância ao aviso. Estava desesperada por algo que a tirasse do buraco em que sentia estar afundando. Sem pensar 2 vezes, ela comprou o pé de coelho, sentindo uma leve excitação enquanto colocava em volta do pescoço. A senhora atrás do balcão observava em silêncio, seus olhos brilhando com algo que Karina não conseguia decifrar. A transformação foi quase imediata. Nos dias seguintes, Karina começou a notar pequenas mudanças. O que antes parecia impossível agora se tornava surpreendentemente fácil. Respostas que antes a confundiam em suas aulas agora pareciam claras como cristal. Durante os exames, sua mente funcionava de maneira afiada e precisa, como se todas as informações que ela precisava já estivessem à disposição. Pela primeira vez, ela estava à frente dos outros. Seus professores começaram a notar a mudança. Karina, a estudante mediana e apagada, agora estava se destacando. Ela era elogiada por seu desempenho nas provas, e até mesmo durante os plantões, onde antes se sentia insegura, agora demonstrava confiança e precisão. Esse novo sentimento de poder foi intoxicante. Pela primeira vez em sua vida, Karina sentiu que estava no controle, que poderia ser mais do que uma estudante comum. A sensação de ser notada, de ser admirada, era viciante. No entanto, havia um preço a ser pago. Com o passar do tempo, o corpo de Karina começou a sentir os efeitos da mudança. No início, eram pequenas dores de cabeça, uma leve exaustão que ela atribuía ao estresse dos estudos. Mas, conforme os dias se transformavam em semanas, o cansaço se aprofundou. Ela começou a ter insônia severa, acordando no meio da noite com pesadelos terríveis. Imagens de corredores sem fim, figuras sombrias que a perseguiam, e o som incessante de algo arranhando as paredes de sua mente. Seu corpo começou a definhar. O rosto, antes apenas pálido pelo excesso de estudos, agora estava marcado por profundas olheiras, e sua pele parecia mais fina, como se estivesse sendo lentamente drenada de vida. Seus colegas começaram a notar a mudança. Mariana, uma das poucas amigas que ainda falava com Karina, tentou intervir. Você não está bem, Karina? Olha para você. Parece que não dorme há dias. E está tão magra. O que está acontecendo? Mariana segurou o braço de Karina com preocupação, mas a jovem apenas se afastou. Eu estou bem, Mariana. Só estou cansada. Muito trabalho. Só isso, respondeu Karina, escondendo o pânico que sentia cada vez que olhava no espelho e mal reconhecia seu próprio reflexo. A verdade era que, por mais que soubesse que algo estava errado, Karina não conseguia se desfazer do pé de coelho. Ela tentará tirá-lo, 1 ou 2 vezes, mas sempre que o fazia, sentia um pavor inexplicável tomar conta de si. Era como se o pingente estivesse se fundindo a ela, como se precisasse dele tanto quanto ele parecia precisar dela. Os meses se passaram, e a sorte de Karina continuou a se manifestar de formas assustadoras. Não era apenas nos estudos. Quando passava por situações de risco, acidentes pequenos ou grandes que poderiam tê-la prejudicado de alguma forma, ela saía ilesa. Um carro que quase a atropelou parou a milímetros de seu corpo. Um frasco de ácido que um colega derrubou durante uma prática de laboratório caiu em direção a ela, mas milagrosamente não a tocou. Mas, junto com a sorte, a deterioração física e mental se intensificava. Karina agora vivia em um estado de exaustão constante, seus olhos sempre fundos e vazios, a pele quase translúcida,
e seu cabelo começava a cair em tufos. Cada vez que ela usava o pingente, sentia-se drenada, como se algo estivesse sugando sua energia vital. Mas ela não conseguia parar. A sensação de poder e controle era viciante demais, como uma droga que a aprisionava cada vez mais. Seus pesadelos também se tornaram mais intensos. Ela sonhava com criaturas grotescas, feitas de sombras, que a perseguiam por corredores escuros e sem fim. Em seus sonhos, elas murmuravam palavras que ela não conseguia entender, mas que a deixavam apavorada. E sempre, em cada sonho, o pé de coelho estava lá, pendurado em seu pescoço, pulsando com uma energia maligna. Foi em uma noite particularmente sombria que a situação finalmente se tornou insustentável. Karina estava em seu apartamento, tentando estudar, mas seu corpo estava tão fraco que ela mal conseguia se concentrar. Sua visão estava turva e sua cabeça latejava com uma dor insuportável. Ela olhou para o espelho na parede e mal reconheceu a figura pálida e esquelética que a observava de volta. Seus olhos, antes vivos e cheios de ambição, agora estavam mortos, sem brilho. Em um acesso de desespero, Karina tentou arrancar o pingente de seu pescoço. Ela puxou com todas as suas forças, mas a corrente parecia fundida à sua pele, como se fosse parte de seu próprio corpo. O pânico tomou conta dela, e ela começou a gritar, tentando desesperadamente se livrar do objeto que agora percebia como a fonte de todo o mal que estava destruindo sua vida. Foi então que algo aconteceu. O pingente começou a brilhar com uma luz fraca, quase imperceptível, e Karina sentiu uma dor lancinante em todo o seu corpo. Era como se algo estivesse rasgando sua alma de dentro para fora. Ela caiu no chão, incapaz de respirar, enquanto a escuridão a envolvia. Quando seus pais encontraram Karina no chão de seu apartamento, ela estava desacordada, frágil e à beira da morte. Desesperados, a levaram para o hospital, mas, para o espanto dos médicos, não havia diagnóstico que explicasse seu estado. Não era anemia, não era desnutrição. Exames mostravam que seus órgãos funcionavam normalmente, embora ela estivesse em um estado quase vegetativo. Seus pais, incapazes de compreender o que havia acontecido com a filha, decidiram interná-la em uma instituição de recuperação, onde pudesse receber cuidados contínuos enquanto esperavam, com um fio de esperança, que ela um dia voltasse a ser a Karina de antes. Semanas depois, Karina estava sentada em uma cadeira de rodas, em um canto do quarto da instituição. Seu corpo agora era apenas uma sombra do que já fora, magra, pálida, seus cabelos ralos caindo em mechas e os olhos opacos, fixos em algum ponto distante. Ela não conseguia falar, não conseguia se mover. Para os médicos, ela estava em um estado catatônico, incapaz de responder aos estímulos do mundo exterior. Mas, dentro de sua mente, Karina estava viva, presa em um ciclo de pensamentos angustiantes e intermináveis. Ela se via constantemente em um corredor escuro e sem fim, exatamente como nos pesadelos que a atormentaram nos últimos meses. Tentava correr, fugir, mas suas pernas não respondiam. No fundo de sua mente, ela sabia que o pé de coelho ainda estava com ela, não mais fisicamente, mas preso em sua alma, sugando o que restava de sua essência. Cada pensamento seu era uma luta para se libertar, mas a força do objeto que um dia prometeu sorte era agora a sua prisão eterna. Ela era uma prisioneira de seu próprio subconsciente, incapaz de gritar por ajuda ou de se mover. Em algum canto de sua mente, uma parte dela ainda desejava encontrar uma saída, mas sabia que a escuridão já havia tomado conta. Karina estava condenada a viver naquele vazio, imóvel, assistindo sua própria vida desvanecer sem ter controle sobre nada. Por fora, ela era apenas uma jovem em uma cadeira de rodas, catatônica, perdida para o mundo. Mas, por dentro, era uma alma aprisionada, eternamente em busca de redenção e liberdade, que nunca viriam. O poder que ela um dia desejou tanto havia corrompido sua existência, transformando-a em uma casca vazia, uma vítima de sua própria ambição e da sedução do destino.
A história de Carina nos lembra da crueldade e da sedução traiçoeira que o desejo pelo poder e pela sorte podem trazer. Assim como o vício em drogas, o vício pela sorte fácil nos envolve em uma armadilha que parece, à primeira vista, ser a solução para nossos problemas. A ilusão de controle e a promessa de conquistas rápidas fazem com que nos entreguemos, sem perceber, a algo que, no fim, só traz destruição. Carina acreditou que o pé de coelho traria sorte, mas não percebeu que essa sorte era tão viciante quanto qualquer substância perigosa. Ela poderia ter se libertado, poderia ter desistido antes que fosse tarde demais. Mas, como muitos que se afundam no vício, ela foi corrompida pela sensação temporária de poder, ignorando os sinais de que algo estava terrivelmente errado. No final, o preço foi sua vida, sua mente e sua alma. Quantas vezes buscamos atalhos para o sucesso, cegos pela necessidade de sermos mais, de termos mais? E quantas vezes esses atalhos nos levam a caminhos dos quais não conseguimos retornar? Como Carina, todos nós enfrentamos tentações que prometem uma solução fácil para nossos problemas, mas que, em troca, exigem um pedaço de nossa essência. E, quando percebemos, já estamos presos, incapazes de nos libertar, condenados a uma prisão interna que criamos para nós mesmos. A sorte, como o poder e o vício, pode parecer inofensiva no início, mas, em sua forma mais destrutiva, ela suga a vida, corrompe a alma e nos transforma em sombras de quem poderíamos ter sido.